Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Mercado, que hoje recebe a médica dermatologista, a doutora Juliana Vilas Boas, que vai conversar com a gente sobre esse mercado tão aquecido, dessa área tão importante da medicina para além da beleza. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Bel. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. A gente sabe que a agenda de médico é uma coisa apertada, então a gente te agradece por ter concedido esse tempo aqui para trazer informações tão pertinentes e valiosas para a nossa audiência. Doutora, eu queria começar falando sobre aquelas pessoas que buscam procedimentos estéticos e até mesmo aquelas que têm receio de buscar por medo de perder a naturalidade. Joia. Então eu queria saber como a dermatologia tem evoluído para entregar resultados mais harmoniosos e sutis. Legal. Adorei a pergunta. Bel, é assim, a gente vive uma busca incessante por padrões, infelizmente. Por mais que cada vez mais a gente entenda que cada ser humano, cada indivíduo, ele é muito único. Muitas vezes, trabalhar com essas peculiaridades não é nada simples. Então, ao meu ver, hoje, eu tento sempre fazer uma boa conversa, um bom diálogo, para eu interpretar se realmente o paciente que me procurou, ele busca por resultados naturais. Porque, às vezes, o paciente ele tem medo de algo que ele visualizou, que ele não quer, mas isso não necessariamente significa que ele está buscando por naturalidade. E a linha da gente compreender esse processo, ela não é tão rápida e tão fácil de, muitas vezes, perceber. Então, por mais que hoje, né, eu trabalho, apesar da minha formação de dermatologia ter sido feita com base clínica, começando a fazer clínica médica antes da dermatologia, hoje eu trabalho somente com estética. Então, eu tento gastar um tempinho um pouco maior, que depois, na verdade, eu acho que salva, conversando com o paciente. A gente conversa muito sobre as individualidades, sobre como é o envelhecimento e o gerenciamento do envelhecimento do paciente. E eu deixo o meu paciente tranquilo de que ele não é obrigado a nada. Então, a gente consegue ter esse diálogo e esse feeling, entendendo o que para o paciente é prioridade. Vamos supor, existem pessoas que elas gostam mais de um cuidado com a pele. E elas querem estar com uma pele mais viçosa, mais hidratada, talvez reduzindo um pouco as manchinhas, alguns sinais que foram aparecendo com o tempo. Para esse paciente, eu jamais vou falar excessivamente sobre tratamentos injetáveis. Por quê? Não é da vontade dele. E aos pouquinhos eu vou conversar sobre o que para ele faz sentido, da estrutura óssea, da estrutura muscular, do percentual de gordura, que ele também é importante para a face, dos tecidos que estão embaixo da pele, que são os nossos coxins, que fazem as fibras elásticas, o ácido hialurônico próprio da pele. E a pele ela é a nossa decoração de uma obra. Então, você tem que ter a percepção de qual é o desejo do paciente. Porque, apesar de termos avançado demais na dermatologia, não necessariamente os avanços eles são sempre bem aplicados. E muitas vezes eu acredito que o uso excessivo dos injetáveis acaba mudando um pouco mais o aspecto dos pacientes. Ao mesmo tempo, eu gostaria até que uma ampolinha de um ácido hialurônico fizesse o milagre que os pacientes imaginam que vai fazer. Não! Às vezes a gente mostra que para alguns pacientes que têm disfunções que ele tenha vontade de tratar, às vezes um queixinho mais curtinho e o paciente vem se queixando que o rostinho está com uma flacidez, a gente sabe que se não trabalhar esse queixinho, a gente não vai ter suporte para segurar o rosto. Então, muitas vezes é necessário mostrar o motivo pelo qual a gente vai utilizar aquilo naquele ponto específico e depois de um entendimento, através de fotografia, através de ter calma, que também calma no resultado tem sido algo difícil. Nós estamos imediatistas, né? Todo mundo quer uma resposta rápida e de um tratamento duradouro e que fique natural.
E então, assim, ter proximidade, eu acho que isso hoje eu me sinto privilegiada pelas pessoas que frequentam a clínica, que são pessoas que eu tenho uma identidade, muitas delas. Então eu consigo até perceber que por mais que eu brigo muito com rede social, eu ainda não me encontrei exatamente como eu gostaria de lidar com isso. Eu tento, eu volto, aí eu vou mais um pouquinho, aí eu fico com medo de novo, mas eu percebo que ela traz para mim pessoas que têm afinidade com o meu trabalho. E isso me ajuda muito. Vai daquilo que comunica, né? Então, provavelmente, está comunicando bem. Ai, que bom, que aí você Bel. atrai o público que está se conectando com a tua mensagem. Legal. Né? Você falou de um ponto aí, eu queria voltar um pouquinho, que eu acho importante, quando você fala dessa linha tênue, mas também chega a ser um abismo entre realmente o que a pessoa olha como algo tipo, não quero, fico assustada, não quero lá. E ela vem falando de naturalidade, né? Por quê? Porque aí, colocando já no português claro aqui mesmo, traduzindo para nossa audiência, é aquela pessoa que pode sair do consultório e falar assim mesmo, eu acho que ela não fez nada. Então, acho que existe. Existe, né? Aquela pessoa, tipo, eu acho que não mudou nada, não fez nada. A pessoa chegou com tanto medo, chegou tão falando dessa naturalidade. E aí ficou podando ali o que poderia ser feito. E aí o resultado não vai ser tão visível. E o que eu já percebi também, a opinião dos outros. Infelizmente, a gente ainda é apegado à opinião dos outros. Então, eu já tive vários casos disso, da paciente falar assim, Ju, eu gostei, mas ninguém percebeu. Então, assim, aí eu falo, mas talvez não é legal ninguém ter percebido, né? É sinal que a gente conseguiu seus objetivos de você ter tanto medo. E aí é na linha da gente colocar e mostrar. Vamos pegar uma foto sua de 3 anos atrás. Vamos ver como a gente estava. E aí a gente faz a análise comparando quando a gente tem o paciente próximo. É muito legal, Bel. Eu imagino, né? É difícil hoje no mercado com tanta coisa a gente ser muito fiel a um profissional. Mas quando a gente tem a chance de carregar esse paciente do nosso lado por anos, a gente se diverte. Porque a relação médico-paciente, apesar de muita gente estar não acreditando em muita coisa, para mim ela é essencial. No momento que a gente tem um contato mais íntimo mesmo, de interpretar quais são as dores, os desejos, a gente vai seguindo um pouquinho mais. E uma coisa que eu falo muito para o meu paciente sobre isso é ser honesto comigo. Ele precisa ter retorno. Ele precisa ter a chance de voltar na minha clínica e falar, Ju, eu amei o meu contorno, mas, nossa, não vi nada na minha olheira. E a gente dialogar, e a gente conversar, e a gente pensar num plano juntos. Eu te confesso, Bel, que hoje eu jogo junto com o paciente. Então, eu sempre tento mostrar de uma maneira real o que está acontecendo, até onde a gente pode ir, e também sigo nas limitações. Existem pacientes que são para cirurgia plástica. A gente vê principalmente, né, tem diminuído com a história dos filtros, mas a gente passou por uma época onde o nariz foi um incômodo de muitas pacientes. E eu acho, sim, que foi efeitos de filtros. Eu vejo pessoas que têm um nariz lindinho e elas falam para mim, Ju, não estou me identificando mais com o meu nariz. Eu conheci porque, também várias. Olha essa foto e olha como eu tô. Eu falei, mas você tá linda. Tá mais bonita que a foto. Fala, não, Ju, mas olha só, se eu tirar a foto assim, então você vê o quanto aquilo vai impactando devagarzinho. Sim. E vai entrando na mente e vai transformando o modo que as pessoas vão se vendo. Sim. E nós ainda somos uma geração que foi aprendendo a lidar com isso. Eu me questiono dessa geração que para eles isso já é a verdade desde sempre. Exato. Então, por isso, eu ainda acho que até o diálogo sincero, lábio. Lábio é uma região onde a maioria das pacientes não conta muito se querem, não querem, como querem. Mas na hora H, que tá comigo ali sozinha... Aí conta. Elas falam, Ju, o que você acha do meu lábio? E eu sempre rebato, o que você acha do seu lábio?
Ai, Ju, eu tenho vontade de melhorar um pouquinho. Então, você vê que você vai soltando devagarzinho e vai tirando pequenos estigmas do medo, mas isso nem sempre é na primeira consulta. Mas tem gente super determinada, que chega muito, é Já isso que chega eu quero, sabendo é esse que quer, resultado né? que eu quero, mas geralmente são pessoas que não temem tanto. Eu imagino. E você sabe que você falou ainda há pouco daquelas pacientes que gostam, que as pessoas percebam Sim. que elas fizeram algo, e isso está muito ligado ao que a gente chama hoje essa percepção de valor, que passa muito pelo mundo da dermatologia. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de objetos de desejo, como um iPhone, que vai trazer percepção de valor para a tua marca pessoal. Quando as pessoas fazem esse tipo de pesquisa, não sei se você já chegou a ver, que fala sobre o carro para você usar, um bom corte na tua roupa, passa pelo campo da dermatologia. Sim. Hoje é da percepção de valor você frequentar. Eu estou indo no dermatologista fazendo procedimentos. Sim. Entendeu? Aquela percepção de valor, principalmente envolvido ali quando a gente se trata de mercado de luxo. Entendi. Está muito presente. Entendi. E aí é por isso que talvez algumas pessoas gostam, querem que mostre, percebam que ela de alguma forma está frequentando a dermato, está fazendo algum procedimento. Tem isso daí, eu vi numa pesquisa bem recente sobre isso. Doutora, e me fala assim agora daquela paciente, o contrário, aquela que está naquela busca desenfreada pela beleza, fazendo muitos procedimentos, querendo muitos procedimentos, muitas vezes agressivos, recorrentes, sem necessidade. Quando chega para você uma paciente nesse estágio, como lidar? E eu falo assim que deve ser bem delicado, porque ela não pode sentir que está negando... Não, a rejeição ela é muito ruim. Fazer o que ela quer. Como lidar com esse processo? Bel, aí é que tá, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade, porque recentemente uma pessoa muito querida lá da clínica, ela passou por uma situação, vou falar um caso muito isolado, mas depois vou tentar generalizar. Tinha um problema íntimo, fez um monte de cirurgias e chegou lá na clínica querendo complementar coisas que ela estava ainda incomodada, apesar das cirurgias. E eu vi que ela não estava bem. Ela tinha marcado os procedimentos, estava marcado comigo na sala de procedimento. Eu falei, meninas, eu não vou atender ela em procedimento, eu vou fazer consulta. Não, doutora, ela não quer consulta, é procedimento. Eu falei, não, mas eu vou atender ela em consulta. Quando ela entrou na minha sala, eu falei, a gente não vai fazer nada hoje. Ela, como a gente vai fazer nada hoje? Eu falei, a gente vai conversar. E na conversa, você sente o quanto aquele não era o momento de fazer um procedimento. Era só uma fuga, digamos Ela assim. precisava de uma conversa, de um carinho, de um abraço. Ela precisava dar uma desacelerada e acreditar no potencial dela. E muitas vezes essas pacientes, se a gente só vai colocando coisa, elas vão ficando mais inseguras do que seguras. Sim. De si e da própria imagem. Sim. Falei, você vai para terapia, daqui 30 dias você volta aqui na clínica e eu prometo que eu faço tudo o que você está querendo. Mas hoje não. Hoje não é seu dia para fazer isso. Então, existe sim muitos nãos. Eu já dei muitos nãos que sumiram da clínica, mas eu já dei muitos nãos que elas ficam. E aí elas ficam da maneira mais carinhosa e mais honesta. Porque elas acreditam e confiam que você pensou no que era melhor para elas naquele momento. Também te confesso, já passei por situações que eu não consegui perceber isso tão claramente. Que vêm, por exemplo, para fazer, principalmente na questão, aí são pacientes que vêm muito para harmonização facial. E aí você faz delicadamente, aí volta muito rápido querendo mais. Você mostra o resultado, mostra como está bonito e alinha que não era o momento de querer mais. Mas geralmente são pessoas que, quando eu encontro, elas procuraram outros profissionais. Então eu sei que muitas vezes a gente perde também. Mas eu acho que é muito de consciência, né, Bel? Sim, eu acho que a gente entra numa fase do trabalho que o dormir à noite, deitar você fez a cabeça sua parte, no travesseiro, né? pensar que você fez sua parte e depois tudo volta. Tá certo. É bom. Doutora, fala um pouco pra gente desse boom aí de medicina regenerativa. Ai, assunto difícil. Era, regenera a pele, o tal dos exossomos. Exossomos, PDRN. Isso. O tal do DNA do salmão. A gente quer entender esses ativos, como funcionam, quais são os benefícios disso. Tá. Bel, isso foi muito falado, é um assunto muito falado. Tá em alta, né? Tá super em alta nos congressos. O ano passado, eles foram muito questionados, porque o que acontece?
Na estética, a estética tem avançado muito rápido. Então, hoje a gente fala de nanopartículas. Partículas muito, muito pequenas que conseguem ter uma penetração através da pele, chegando em lugares que a gente não imaginava que elas chegariam e nem que perduravam por ali. Podia até chegar, mas não ficavam. Então, além da melhora dos ativos, os veículos na dermatologia, eles têm potencializado muito. A gente faz uma reposição hormonal através da pele hoje em dia, né? Sem precisar fazer injeção, sem precisar tomar medicamentos. No caso da medicina regenerativa, ela existe no Oriente há muito tempo. Então, nós paramos de só imitar Estados Unidos e Europa. Agora a gente chegou na Coreia. Então, é por isso também que tem muita coisa chegando da beleza coreana, Japão, Coreia. A gente está aprendendo muito algumas coisas com eles. É uma pele diferente, é um formato de rosto diferente, é um desejo por uma face diferente. No Brasil, a gente passa muito pelo movimento do feminismo. Então, o empoderamento feminino faz com que a gente queira mais ângulos. Lá, elas ainda têm a submissão. Então, elas ainda têm um rosto mais redondo, um rosto mais angelical, elas têm que ter um rosto mais infantilizado ainda, porque elas ainda passam por situações de dependência masculina. Então, são padrões de desejo, de estéticas diferentes. Certo. Mas a pele, para elas, é uma questão social. Então, os pacientes, as pessoas que têm condições sociais e econômicas mais diferenciadas, é como se elas cuidassem mais da qualidade de pele. Então, elas têm a pele de vidro, a pele de porcelana, como se fossem bonecas de porcelana. Para a gente, isso não cabe muito, né? Para Belém, com esse clima oleoso também, esse clima quente, é difícil. E que às vezes as pessoas esquecem, né? A gente tem que levar em consideração a região. Com certeza. E aí, o que acontece? Os ativos são muito estudados lá e eles começaram muito cedo com o plasma, o PRP. Então, os nossos melhores estudos de plasma rico em plaquetas são estudos que a gente copia mais dessa região, que já não é tanto o uso de ácido hialurônico, eles têm medo do volume por eles já terem mais volume, então eles trabalham mais essas moléculas. Começaram com o PRP, aí de lá vem a célula, né, do DNA do esperma do salmão, é um salmão específico, onde tira o esperma, é um salmão de laboratório, tiram o esperma para fazer a regeneração celular. E os exossomas, eles são vesículas, que elas têm capacidade de regeneração, porque elas vão ter atividade por uma inflamação, seja na pele ou um outro tecido. Então, quando a gente aplica os exossomas na pele, essas vesículas vão encontrar aonde está inflamado para criar uma célula jovem, uma célula nova. O grande problema é como a gente levar esses ativos para dentro da pele. Então, hoje a gente usa ou lasers que vão abrir os canais para que esses ativos penetrem através de calor ou eletroporação, ou tecnologias como uma radiofrequência microagulhada, que tem o aquecimento e o microagulhamento, para a gente depositar na pele. Não está liberado, apesar da gente, quando lançaram alguns produtos de aplicação com intradermoterapia, porque faz-se muito intradermoterapia fora. Mas no Brasil não foi liberado para a gente fazer como intradermoterapia, aplicando como injeções, só como drug delivery para passar nas camadas mais superiores mesmo. Então, são ativos de regeneração que a gente usa como um complemento, principalmente para quem quer a beleza natural, que aí é difícil. Dar resultado para esses pacientes de beleza natural é saber bem o gerenciamento do envelhecimento, mas precisa tratar a pele, precisa contrair a pele, não tem como. E aí esses ativos, eles vêm como bons aliados. Imagino. Doutora, aí me fala o seguinte, os serviços tecnológicos, eles estão... a tecnologia aí a favor da dermatologia, como a gente estava falando agora, tem vários avanços. E a gente tem aí, eu queria que você falasse, porque foi pauta sua, avanços na região dos glúteos, nos tratamentos. Legal. Na região dos glúteos, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Legal. Nossa, muita coisa avançou em tecnologia mesmo, Bel. Hoje... Isso a brasileira ama, né?
Hoje, a gente... Para mim, é um assunto recente, que eu acabei de escrever um artigo para um livro de 2 amigos que são demais de queridos e muito feras em tratamento corporal. Então, quando eu recebi o convite deles, eu me senti muito honrada, até por a gente... É engraçado, né? Até os nossos pacientes, eles não valorizam tanto os profissionais que tem aqui, mas tem muito dermatologista bom aqui em Belém. Muitos mesmo, que estão em busca de estudos, que estão em busca de ter cada vez coisas novas para Belém e que acompanham padrões de clínicas muito boas em São Paulo. Então, hoje, a gente consegue trabalhar todas as camadas da região glútea, desde o músculo até o tecido celular subcutâneo e a gordura e a pele. Então, o glúteo em si... Tadinho do glúteo, né? A gente também passou por uma fase de glúteo complicada na estética. Tivemos aí o PMMA, as confusões todas, muitas polêmicas, muitas mutilações realmente. E a gente viu resultados de desfigurar realmente a estética da região glútea. De novo, não podemos falar em padrões, que eu acho que padrão até para o glúteo é difícil, porque cada um vai ter um padrão de região glútea. Mas o que vai acontecendo com o tempo? Aquele bumbum que tinha um formato mais redondinho, mais alto, que dá uma impressão de mais jovial, com o tempo a gente vai tendo uma abertura óssea. Então, a região do trocânter da mulher, ele abre um pouquinho, a bacia, ela abre um pouquinho. No que ela abre um pouquinho, o bumbum dá uma escorregadinha. Junto com isso, se a gente mantiver o mesmo IMC, o mesmo peso, a gente tem 2 camadas de gordura. Uma mais externa, uma mais interna, e elas são divididas por um septo fibroso. Quando a gente está 20 anos, a camada externa ela é mais fofinha. Então, o bumbum é mais redondinho e tem essa gordurinha. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde essa gordura externa e a interna ganha e incha para baixo. Junto com isso, a gente vai tendo degeneração do tecido elástico, o colágeno a gente vai perdendo com o tempo. A mulher inicia a degeneração do colágeno com 22 a 25 anos, depende do código genético. A gente perde 1 a 2% ao ano, dependendo dos hábitos de vida. E na menopausa, nos 5 anos que antecedem a menopausa, a gente perde 30% do colágeno. Ou seja, fazendo da vontade de sair daqui direto para buscar o tratamento. Dá um desespero. Dá. Então, o bumbum, o que ele vai fazendo? Ele vai dando uma escorregada, vai pesando para baixo, e o formato redondo se torna um formato quadrado e pesado. E as mulheres hoje, né, aos 40 anos, a gente se sente bem, se sente jovem e talvez até mais autoconfiante com o próprio corpo. Sim. Então, hoje, tem as tecnologias específicas para tratar cada área em cada etapa. O próprio músculo do glúteo, pouca gente sabe, ele tem um funcionamento diferente do que o músculo do abdômen, por exemplo. O músculo do abdômen, para ele fazer aquela hipertrofia, ele perde a gordura da região. Já a musculatura glútea, se a gente tratar bem essa musculatura, deixar tonificada, ela não é uma musculatura que necessita tanto de perda de gordura da região. Então, faz a hipertrofia da região glútea através de contrações. É um aparelho que contrai de um jeito que nem que fizesse um agachamento muito efetivo até o chão na academia, não ia conseguir fazer uma. Aí esse aparelho tem na sua clínica? Temos. Ele chama M-Sculpt. Ele faz 20 mil contrações supratetânicas em 30 minutos. Então, o que o paciente ganha? Novas células musculares para ele trabalhar. Ele ganha como qualidade de vida. Ele ganha até ele acelera o metabolismo basal dele. Trabalhando, a gente pode fazer panturrilha, glúteo, músculo do abdômen, que pega todos os músculos, oblíquo, reto, transverso. Pode fazer bíceps, tríceps, regiões mais específicas e mais delicadas também. Então, hoje a gente trabalha músculo. Aí, junto, a gente consegue ver esse percentual de gordura, se a gente tem que melhorar com um pouquinho de ácido hialurônico ou não, dependendo do gosto ali da paciente, de como tá. E a gente tem os bioestimuladores, seja com tecnologia ou os injetáveis. Temos ultrassom microfocado, temos radiofrequência, temos as ondas acústicas, que elas vão diminuindo o tamanho da gordura. Tem bastante coisa para trabalhar de glúteo hoje em dia.
Que bom. E aí, aproveitar que você falou da clínica, eu queria que você contasse para a gente sobre esse mix aí dos ativos da Amazônia que vocês usam e alguns tratamentos personalizados. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bel, a gente teve a oportunidade de conhecer e fazer parte de um sabonete de coco que é de mulheres de uma cidade de Viseu, que elas estavam sendo exploradas. E uma pessoa muito querida, que é o Renato Rosas, ele nos trouxe para fazer o teste dermatológico dos sabonetes dessas mulheres que estavam se desenvolvendo para comercializar um sabão para sair de condições de vida muito difíceis. Foi muito gratificante poder participar. O projeto ainda está em andamento. Qual é o nome do projeto? Menina, hoje é uma ONG, chama OCAS. Porque elas ficam dentro de umas ocas. Ele já tem uma sede aqui, inclusive no Cumbu estava com uma sede. Eu não sei te falar, a última vez que eu me comuniquei com o Renato, ainda esse ano, para ver como estão essas situações dos projetos, ele estava com dificuldade até de lugares. Então, eu não sei como está atualmente a produção aqui no Cumbu, mas lá em Viseu continua. E aí nós participamos desse sabonetinho e dali começou. Eu amo, né? Eu sou uma mulher do interior de São Paulo, que está aqui em Belém, e eu tenho o prazer de morar aqui. Eu acho que a gente tem que cuidar cada vez mais do que a gente tem por aqui, porque é muito rico, é muito lindo a diversidade que a gente tem de natureza. Sim. Os nossos dias são lindos aqui, né? Já morei muito em São Paulo, o céu é cinza, tem dia que tá frio. Aqui em Belém a gente tem muita coisa boa ao nosso alcance. Eu acho que cada vez mais também tem pessoas bem interessadas a cuidar mais do que só usufruir de tudo que tem de bom por aqui. Eu acredito. E aí tem determinados tratamentos que usam esses ativos. Cada época a gente vai usando um ativo diferente. A gente já teve tratamentos com argila. Hoje o olhinho de andiroba como antioxidante, cicatrizante, está muito em alta. Então a gente tenta ter ações específicas dentro da clínica que a gente possa também otimizar esses ativos. E valorizar a região. Valorizar a região. Tá certo. Doutora, o que esperar para esses próximos anos? Como nós estávamos falando no início, a sensação que a gente tem, aí agora eu vou te falar enquanto paciente, enquanto consumidora, é de que tudo vai mudando muito rápido, são novos tratamentos, ainda é esse procedimento, não já é esse. A gente fica com um pouco dessa sensação, né? A gente tem aí a internet mostrando com muita informação. O que você espera? O que você acha que vem de novidade? Alguma coisa assim que você fala assim, Bel, a tendência vai caminhar por isso aqui para os próximos, eu nem vou colocar 3 anos, bora colocar para o próximo ano aí. Ai, Bel, olha, eu costumo ser otimista. Então, do fundo do meu coração, é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que a gente vê, são assuntos difíceis de falar. Por quê? A nossa área, ela foi muito invadida. Sim. Né? E é sempre muito polêmico falar sobre isso, porque muita gente acha que é reserva de mercado, eles não querem se abrir. E no meu caso, eu posso te dizer que apesar do mercado estar mais invadido, é o contrário, eu vejo mais pessoas me procurando na clínica. Não só para tratamento de complicação, mas com medo do que tem visto realmente. Então, acho que tem mercado para todo mundo. Não é uma questão de reserva de mercado, mas de cuidado mesmo com a quantidade de coisa que a gente está vendo. Eu me assustei um pouquinho com a notícia da biologia estética, né? Eu recebi de alguns profissionais e alguns vídeos até falando dos biólogos que iriam fazer estética. Eu falei, meu Deus, biologia estética. Será que é para fazer produtos, né, relacionados, como a gente está falando, mas não é sobre atender pessoas. Então, assim, existe uma responsabilidade por trás disso tudo, porque independente do que é uma vida que está ali na nossa mão. Exatamente. Independente de ser estética. Então, tirando essa quantidade de coisa que a gente vai vendo, e eu tenho medo da indústria também, eu te confesso. Eu acho que eu já fui mais seduzida pela indústria. Hoje eu tento olhar e falar, será? Calma, Juliana, respira fundo, porque ao mesmo tempo, tudo que eles querem às vezes é fazer com que a gente venda
para o paciente, né? Então, marcas. usufruir do médico como um vendedor. A gente teve muito Netflix mostrando muita coisa que deixou a gente com um pouco de medo, também se policiando um pouco mais para não ser tão ingênuo. Mas eu acredito, sim, em mais responsabilidade. Eu acredito, sim, em resultados mais naturais. Eu acredito, sim, que as pessoas estão buscando por cuidar do seu bem-estar psicológico linkado com a imagem, em compreender que a gente pode ser o que a gente quiser. Um dos poucos cursos que eu fiz com relação a isso de imagem falava muito sobre isso, até como você pega o seu filho na escola. Você tem que estar impecável para você passar autoridade. Falei, Jesus amado, se eu tiver aqui todo dia ir no supermercado arrumado, pegar meu filho na escola arrumada. Não é esse distanciamento que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam. Até a dermato a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está criando perfis que a gente é inabalável. A gente trabalha 12 horas por dia. A gente é muito forte. A gente não passa por BOs em casa. A gente lida muito bem com estar fora de casa e os filhos estão lá sendo cuidados por outras pessoas. Então, assim, tudo é dolorido. Nada é fácil, como as pessoas estão tentando mostrar. E, no fundo, eu acredito que a gente está em busca pelo equilíbrio. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas que estão tentando ressignificar. Então, eu quero ser muito positiva e deixar uma mensagem positiva, que eu acredito nisso. De que essa é a tendência. Sabe que eu acredito também? Ai, que bom. Que as pessoas estão buscando exatamente isso. Mais equilíbrio mental, pessoal, buscando entender mais sobre mentalidade de um modo geral, e aí vai envolver todas as particularidades que nós temos. E você falou num ponto que para a gente aqui do Conexão Mercado é muito importante, é por isso que a gente convida sempre médicos a estarem aqui. Porque nós acreditamos que há de se ter muita responsabilidade para falar de determinados assuntos. Obrigada. Então, se você foi convidada para falar desses assuntos, é porque sim, a gente quer ouvir sobre esse mercado que está tão aquecido, está numa dinâmica grande. Obrigada. De uma médica, né, de quem tem autoridade para falar. Desse modo, trouxemos o Dr. Rubens Toffolo para falar de endocrinologia. Legal. E assim sucessivamente. Eu acho que vocês, sim, e aproveitando para falar para a audiência, tem que ter realmente muito cuidado, muita responsabilidade de quem você vai, com quem você vai buscar informações quando a gente fala de saúde. Legal, porque isso é saúde. E você sabe que, através disso, tem despertado para nós a vontade de trabalhar também com o ensino. Legal. Então, nós estamos começando a criar. A gente não posso contar tudo, porque as ideias são muitas. Mas criar maneiras de melhorar o estudo nessa área. Perfeito. Em diversos aspectos. Então, assim, já existe um projeto para que a gente consiga, tanto do ponto de vista social, ajudar mulheres que precisam e que, através da estética, elas podem, sim, ver uma luz no fim do túnel para poder batalhar e conquistar as coisas que elas querem. E também algo para uma estética mais avançada. A gente tem pensado em algumas coisas com relação a isso. Que legal. também. Então, quando já puder falar, traz as novidades aqui pra gente do Grupo Liberal. Obrigada, Doutora, deixa pra vai dar gente a certo. sua rede social, quem quiser acompanhar a sua, da clínica, não sei se é a mesma. Temos Deixa pra duas. gente. Eu tenho o meu Instagram, que é Ju Vilas Boas Dermato. Lá a gente dá muitas diquinhas de dermatologia. E sobre todos os pacotes, protocolos da clínica, que a gente tem uma clínica onde tem outros profissionais, fisioterapeutas, esteticistas, nutricionistas, que é o @clínica Ju Vilas Boas. As meninas que estão aqui por trás das câmeras, a equipe dela que está por trás das câmeras. Já me deu a dica. Clínica Juliana Vilas Boas. Então, Ju Vilas Boas Dermato é meu. o seu, e Clínica Juliana Vilas Boas. Obrigada, para Belas. quem vai acompanhar as novidades da clínica, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Obrigada. Fiquei feliz. Obrigada. Nós também. Para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.